Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma satisfação grande, nossa aula de número 172 do CETADB sobre a temática de perguntas bíblicas, inicia online, de forma ao vivo, pelo Instagram CETADB, mas informando também que as nossas aulas sempre estarão também disponibilizadas no primeiro dia útil seguinte da sua realização, e esta ficará disponível no nosso canal no YouTube CETADB. A gente informa isso porque nós temos vários irmãos que não têm perfil no Instagram, mas que recorrem ao nosso canal no YouTube para poder estar assistindo às nossas aulas, e é para nós uma satisfação muito grande. Deixa eu ler o texto aqui. Salmo 122 é o texto que eu deixei separado. A partir do verso 6 diz: orai pela paz de Jerusalém. Diz o texto: prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Com esta leitura, nós queremos aqui invocar as bênçãos de Deus sobre a nação de Israel, que vive um momento bastante difícil no tocante ao enfrentamento, a princípio com o grupo Hamas, não é? Que é um povo que não teme a Deus e que também se opõe a Israel, se opõe a tudo aquilo que tem relação com o povo judeu, e que se levantaram de uma forma bastante covarde para matar o povo de Deus. O Senhor certamente dará graça aos seus para nessa batalha prosperarem. E aqueles que são contra o povo de Israel, esses também a seu tempo receberão a sua paga, né? E nós vamos prosseguir aqui com a nossa aula, convidando o pastor Ciro para já estar conosco. E relacionado ao a nossa pauta da aula de hoje, eu quero ler 2 versículos. O primeiro deles está no evangelho que João escreveu, capítulo 15, o versículo 16, e ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Li o evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 16, mas também tenho separado aqui o texto de Hebreus, capítulo 1, e os versículos 13 e 14, que diz assim: e a qual dos seus anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Temos aqui então o que está no evangelho que João escreveu, capítulo 15, versículo 16, dizendo da oração, Jesus dizendo que a oração tem que ser feita em nome dele ao Pai, e o texto de Hebreus que fala a respeito dos anjos, e isso tem diretamente ligação com a primeira questão que nós temos no nosso temário, na pauta de hoje, da nossa aula de número 172. Pastor Ciro, paz do Senhor, tudo em ordem, meu jovem? O senhor, pastor X, tudo bem? Maravilha, tudo certinho, na bênção. Cheguei quase agora que precisei ir ao Rio de Janeiro, e o trânsito está ruim na ponte por conta do feriado, né? Com certeza, não tenha dúvida. E estou me ajeitando aqui. A iluminação não está das melhores, mas... Mas essa sua camiseta verde aí é alguma homenagem ou é só uma coincidência? Sempre florescendo, né? Tá certo. Mesmo nos momentos difíceis, a gente tem que florescer, né? Com certeza. Vamos lá. Agora, os santos que sempre... Se despontam. Os santos venceram, né? Sempre... Ultimamente está assim. Ultimamente está assim, mas não foi sempre assim. Mas vamos lá. Os santos estão... Maravilha, meu pastor. Eu vi que o Alisson entrou aqui. O Alisson, a patroa,
também entrou. Deixa eu dar logo um aceno aqui para ela, porque, meu Deus do céu, não posso deixar passar, né? A patroa está acompanhando lá a nossa aula, ela está com uma... A diretora entrou aí, ó. Ela está com uma encomenda grande para entregar e aí ela está se virando lá. Aí eu disse para ela, você se vira daí, eu me viro daqui, vamos que vamos. Estou preparando aula de escola dominical. Maravilha, vamos avançando. Pois dá bem, trabalho, né? pastor, deixa eu dizer aqui para ti uma coisa, para os irmãos que estão conosco aqui, parabenizar o irmão pela sua iniciativa em haver publicado um vídeo a respeito das questões que estão relacionadas com a guerra e o enfrentamento que Israel tem especialmente com um grupo, né, chamado Hamas. É muito boa, muito bom vídeo, muito boa palavra. Eu acho que ali fica bem fácil, né? Mateus Paraibano da Gema, Deus abençoe. Mas ficou bem esclarecido ali. Eu pensei até em propor para o irmão de nós falarmos sobre esse assunto, mas aí o irmão já tinha divulgado a pauta, né? Mas fica para uma outra, quem sabe uma outra oportunidade. Mas ali ficou bem esclarecedor, ficou bom. Quem quer ter uma noção a respeito do assunto, acessando o vídeo lá no canal do pastor Ciro Zibordi, vai ter aí com certeza as informações precisas a respeito do que envolve, não é, do que envolve esta guerra. No nosso curso, né? No livro do nosso curso, Perguntas Escatológicas, do CETADB, tem aqui uma pergunta que nós respondemos, eu não lembro qual é o número exatamente, e ali a gente apresenta o histórico, né? De tudo aquilo que eu apresentei no vídeo. Na verdade, boa parte é do que está aqui no nosso... Me fugiu aqui qual é agora a resposta exatamente, mas acho que é nos sinais, né? Sobre os sinais. Deixa eu só localizar aqui, já que eu comecei a falar, né? Mas assim, pastor, o que me surpreende é, assim, não necessariamente nós que estamos sempre aqui nas aulas do CETADB, nós fizemos, se eu não estou bem errado, 82 aulas nós já fizemos desde que iniciou a pandemia em 20 de março de 2020. São 82, 83 aulas só sobre escatologia. E além do que a gente ensina aqui, outros canais que são sérios e que ensinam a escatologia bíblica também falam a respeito desse tema. E quando acontece alguma coisinha, o povo já acha que é o fim do mundo, não é? Aí eu fico pensando, gente, será que o pessoal não presta atenção? Não é? Ou porque não é aquela coisa, porque é bem notório que aquilo que você pesquisa por uma leitura, aquilo que você escreve a respeito do assunto, aquilo que você registra anotações a respeito do assunto, você tem um poder de assimilação daquele conteúdo muito maior do que quando você só ouve. E nós temos a proposta de estarmos aqui todas as quartas-feiras, com raras exceções quando é necessário mudar a quarta para um outro dia, mas normalmente às quartas-feiras estamos aqui respondendo as questões que os irmãos colocam para a gente aqui nos comentários da live, ou ainda enviam, né, através dos nossos canais. E, rapaz, eu comi uma bacia de açaí e acho que me prejudicou. Não foi nem um pote, foi uma bacia de açaí, rapaz, e tá me dando coriza. Mas com aquela farinha, não? Não, puro, natural. Puro, né? Tá. É coisa de Deus, diretamente para os crentes do céu. Aleluia. Os paraenses também provam isso aí, a turma da região amazônica lá prova essas bênçãos. Mas, enfim, retomando aqui, pastor, a gente percebe assim, quando o pessoal pergunta e a gente oferece a resposta, a impressão que dá é que o pessoal não assimila. E porque não assimila, acaba sempre retornando naquelas mesmas questões, os mesmos problemas, as mesmas dúvidas. E, assim, fica recorrente. E aí, pronto, estourou uma bomba lá em Israel. Não, é o fim do mundo. Meu Deus, a gente tem falado, você até menciona no vídeo que fez, a respeito da iminência, e você tem batido nessa tecla da iminência, mas o povo fica assim, meu Deus do céu. E aí eu também percebi uma turma que quer se aproveitar da situação. Aí eu vi uma comparação assim, olha, quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho, Israel mandou os homens lá e vieram para cá com equipamento para poder rastrear as pessoas
que porventura estivessem naquele lodo, né, que, lá da barragem que estourou e tal. E agora nós também temos que ajudar Israel, vamos orar por Israel. Rapaz, eu acho isso de uma hipocrisia muito grande. O camarada falou assim, ó, Israel veio, homens vieram e se enfiaram naquela lama lá, em decorrência da barragem de Brumadinho, para poder resgatar vidas. Aí as pessoas querendo chamar atenção para si, dizem, não, agora nós temos que orar por Israel. Não, se você quer ter na mesma proporção, vá para Israel, pegue em armas e vai lutar as guerras de Israel. Então, assim, eu vejo uma hipocrisia tão grande dos camaradas, que é uma figurinha carimbada que está aí sempre na mídia da internet, né? Eles sempre estão ali. E aí, com essa conversinha mole, aí os irmãos, é mesmo, temos que orar. De fato, nós temos que orar porque a oração tem muito poder, pode muito nos seus efeitos. Mas, olha, é de uma hipocrisia muito grande. O sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei vendo, até comentei isso com a Eliane. Eu falei, meu Deus, como que a coisa toma assim uma proporção e as pessoas deixam de visualizar o valor que a coisa tem. Rapaz, a desgraceira que está acontecendo em Israel, os absurdos de crianças que foram decapitadas, de famílias inteiras que foram mortos a tiro, e os caras filmaram e divulga, e os crentes ficam replicando aqueles vídeos, que é outro absurdo. É um outro absurdo. Mas, assim, famílias inteiras, rapaz, que foram tiradas de dentro de carros e foram matados, assim, como se fosse um bicho. E as pessoas ainda acham que esse povo lá merece respeito. Não, eles não merecem respeito nenhum. Da minha parte, não merecem respeito nenhum. Eu acho que aquilo que Israel está fazendo na contrapartida é exatamente a resposta que eles precisam. É a resposta, né, que eles mereciam, é exatamente o que está acontecendo lá, porque eles fizeram uma sementeira ruim. E, infelizmente, aquilo que a gente planta, a colheita é inevitável. O plantar é opcional. Agora, o colher é inevitável. As pessoas vão colher e a colheita já está rodando lá, né? Está acontecendo. E a colheita sempre é maior, né? Não tenha dúvida. A proporção é grande, né? Deus me livre. É maior do que a semeadura, né? Não tenha dúvida. Mas é isso aí, meu pastor. Eu ia mencionar o seguinte, no livro do nosso curso, do CETADB, a pergunta 70, né? Certo. Por que a proclamação do Estado de Israel é um grande sinal escatológico? Então, aqui tem todo aquele histórico, né, de Israel, e explicando um pouco também sobre o conflito israelo-palestino que está dentro do conflito árabe-israelense. Só explicando também rapidamente que a guerra de Israel não é contra o povo palestino, né? Mas sim contra um grupo extremista, o grupo Hamas, né? Que é um grupo de orientação sunita. Só para você ter uma ideia, o Estado Islâmico é sunita, o Osama Bin Laden era sunita, o Talibã é sunita. Então, quer dizer, essa seita sunita no islamismo é uma seita bastante extremista. Não que os xiitas não sejam também, né? Mas eles muitas vezes lutam entre si, né? Os xiitas e os sunitas. Mas hoje em dia, os grupos que têm se mostrado mais extremistas são os sunitas. Se bem que o Hezbollah, que está lá no norte, lá no Líbano, né? Que também começou agora a atacar Israel, timidamente, mas já está atacando, demonstrando solidariedade ao Hamas, é um grupo xiita. Mas tanto o Hezbollah como também o Hamas estão recebendo apoio do Irã. O Hezbollah muito mais, porque o Hezbollah... Eles têm o mesmo nascedouro, né? O nascedouro dessa gente é o mesmo. É o mesmo. E aí, é como diz o povo caipira da roça, que o cavaco não voa para muito longe do toco. É isso aí. O nascedor é o mesmo, não tem como esperar coisas diferentes, a não ser essa situação que está aí. E o que deixa a gente assim mais indignado é que há pessoas, não é, que ainda defendem essa gente. Rapaz, isso deixa a gente numa situação de perplexidade muito grande. Você perceber que há pessoas que acham que esses camaradas estão certos.
o sangue de Jesus tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder. A nossa mídia televisiva brasileira, ela está completamente condenada. É uma inversão muito grande, né? É uma inversão muito grande. Eles não deram ênfase nenhuma para a quantidade de pessoas que foram mortas como se bicho fossem, né? Mas deram ênfase no fato de Israel ter bloqueado o acesso lá, de maneira que os hospitais estão parando de funcionar e tudo está parando de funcionar. Então Israel é culpado porque tem pessoas morrendo lá nos hospitais, porque trancaram. Mas olha só a proporção. Só que eles não mencionam o seguinte, ó, Israel está enviando mensagens em árabe, avisando a população para sair dos locais, porque o que o Hamas faz? O Hamas coloca as suas bases, guardam as armas e toda a artilharia deles parte justamente da proximidade de hospitais, de lugares onde há pessoas. Escolas, né? E eles muitas vezes obrigam as pessoas a sair dos locais. Israel precisa reagir, porque se Israel ficar parado esperando novos ataques, né, vai sofrer perdas muito maiores. Então Israel tem enviado aviso em árabe, e tem mais, que muita gente não sabe. Israel tem um tipo de bomba, que é lançada antes, que ela não causa danos. Ela não causa danos nas pessoas, ela só faz um barulho e gera um certo tremor para as pessoas se sentirem assustadas e fugirem, né? Então Israel faz isso antes de mandar realmente as bombas de destruição. Então tem esse tipo de bomba que é uma bomba de alerta, justamente para as pessoas saírem dos lugares, né? E infelizmente não tem como não reagir, né? Num momento como esse. Rapaz, eu fico imaginando assim, quando aconteceu os ataques, eu estava viajando, porque eu estive na Bahia, e eu e o Diego, nós estivemos na Bahia, realizando uma formatura na sexta-feira à noite, e nós saímos de lá, da cidade, na Bahia, lá na região da Chapada, era por volta de 9 horas da noite, nós viajamos a noite toda, né? Viajamos a noite toda, e praticamente o dia, para podermos chegar de volta aqui em Apucarana, ainda no sábado. Mas o que que eu já percebi logo de cara, não é a maneira como as coisas foram tratadas ali, assim, o descaso da nossa mídia é uma coisa chega a ser preocupante, né? A situação do nosso governo é ainda mais preocupante, porque na rotatividade do cargo de segurança da ONU, o Brasil é a bola da vez. E aí nós estamos tendo problemas. Você disse que estava no Rio de Janeiro. Essa semana que passou, os camaradas derrubaram um helicóptero blindado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Derrubaram um helicóptero blindado. E isso, as facções que estão ali no Rio de Janeiro. Não é? Meu Deus. E a gente vive nesse tipo de coisa, que o nosso governo não dá solução, e vamos falar que é de proporção muito menor do que é o que acontece lá, nos termos de Israel. E como é que esse povo vai ter capacidade de negociar alguma coisa no que diz respeito a Israel e ali, aqueles árabes que estão na região da Cisjordânia, que estão na região da faixa de Gaza, enfim. Uma lástima, né? Tem brasileiro, né? Tem brasileiro sequestrado, né? Com certeza. Tem brasileiro sequestrado, tem os que estão sumidos, que não sabem se está vivo, se não está. Enfim, na verdade, o próprio governo não tem informação dos brasileiros, né, que estão lá nessa situação. Então, já veja como a desinformação é muito grande. Lamentável. É lamentável. Israel é odiado, né? Não vejo que a grande mídia... É interessante que tem cerca de 40 emissoras do mundo todo estavam cobrindo aquele momento lá em que os grupos lá, o exército de Israel estava verificando, né, ali o estrago que foi feito, as mortes, os corpos que foram encontrados, quando eles encontraram lá aquelas 40 crianças, entre elas muitas bebês ainda, né, que foram decapitadas, mutiladas, e somente uma emissora divulgou. As outras grandes emissoras, CNN, aí tudo,
Escondem, né? Não deram essa informação. Eles não dão visibilidade para isso. Estão tentando, assim, como se diz, passar um pano, né? Passar um pano para as atrocidades que o Hamas cometeu, né? Pois é, o que eu fico assim refletindo, pastor Ciro, é como um pai ou uma mãe brasileiro reagiria se o filho que estivesse em uma daquelas jaulas onde se coloca animais, se fosse os filhos deles que estivessem lá. Se eles iam agir com sangue de barata igual agem, porque não são os seus filhos que estão enjaulados lá, mas são filhos de judeus. Então, eu fiquei assim na minha reflexão, enquanto vinha na viagem, e até porque a gente não tinha condições de dormir, porque estava ali alternando direção e tal. Aí eu fiquei pensando, imagine se os pais brasileiros teriam a mesma atitude, porque a gente vê assim uma coisa tão fria, né, a reação do nosso povo brasileiro em relação a isso. Mas e se fossem os filhos nossos que estivessem naquela condição? Qual seria a nossa atitude? E eu sei que muitos enfiam a cabeça num buraco, igual faz o avestruz, para não ver a desgraceira que está acontecendo. Mas certamente nós temos aqueles que de fato pensam no bem da sua família, que respeitam, não é? E buscam, na verdade, o respeito aí para a manutenção da sua família. Enfim, é uma lástima. Isso tudo é uma lástima, a maneira que está sendo conduzido, a maneira como as informações estão sendo reproduzidas aqui dentro do Brasil, chega a ser vergonhoso. É vergonhoso a maneira como estão fazendo, querendo inverter a situação como se Israel fosse o grande culpado por essa desgraça que está acontecendo lá naquela região ali da faixa de Gaza e Cisjordânia, e que já está envolvendo os países vizinhos, e que, segundo a minha visão, pode sim se tornar uma terceira guerra mundial, esse conflito iniciado no último final de semana. Pode sim, porque tem uma tônica, tem interesses muito grandes também por trás daquele pedacinho de terra ali, que alguém olha e fala, meu Deus do céu, é tão pouco espaço de terra, que o que vai se esperar daquilo? Mas a gente percebe que os interesses são grandes ali. Porque Gaza, a faixa de Gaza fica ali no sul, né? Fazendo fronteira também com o Egito, né? E é um corredor, né? É um corredor de passagem ali, né? Lá no norte, né? No Líbano, tem o Hezbollah, que também é um grupo terrível, que tem mísseis muito mais potentes do que o Hamas, né? E que é apoiado pelo Irã. Ou seja, se o Hezbollah resolver atacar Israel, Israel já vai estar atacando Gaza, a faixa de Gaza, ali onde está o grupo do Hamas, né? Então isso pode se tornar uma coisa muito maior, muito maior. Até porque o Irã também é parceiro da Rússia, né? A Rússia, claro, a Rússia, por enquanto, não tem demonstrado interesse em atacar Israel, né? Só que os Estados Unidos já mandou para lá um dos principais porta-aviões que tem, justamente porque sabe que a questão ali pode, como o irmão falou, pode não ficar restrito entre Israel e Hamas. Já se fala, inclusive, de infelizmente, né, já tem uma ameaça de uma jihad global, né? Ou seja, o pessoal está querendo promover ataques terroristas no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, o mundo tem que estar muito atento. As autoridades precisam estar muito atentas, porque a situação pode ficar bem complicada. E aí, nós estamos no fim, né? Então, nós temos que buscar a Deus, crer no que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é a verdade, mas as coisas tudo está entrando no funil, né? Estamos realmente naquela parte, as dores estão se intensificando, né? Como Jesus falou sobre o princípio das dores, e o termo ali no grego é odin, né? Que fala de dores progressivas, né? Como se fossem aquelas contrações, né? Que a mulher sente quando está chegando o momento do parto. Então, nós
estamos nos aproximando do momento do fim. Com certeza. Do início do fim, né? Início do fim. Muito bem, meu pastor. Vamos fazer o seguinte? Vamos, vamos iniciar a nossa pauta. Vamos mudar de assunto. Esse assunto, infelizmente, ele acaba sendo muito palpitante. Quem sabe a gente possa fazer alguma coisa aí no decorrer da semana, né, na próxima semana, a respeito desse assunto. Vamos aguardar também para ver os rumos que vão tomar, porque até o que eu pude acompanhar, Israel está metendo bomba para cima dessa gente lá, e não é pouca, né? É sem dó. Então, eu penso que daqui para a próxima semana as coisas podem ter aí um rumo bastante diferente daquilo que nós temos hoje, né? Considerando hoje 11 de outubro de 2023, véspera do Dia das Crianças. E o que é que isso tem a ver com a nossa pauta de hoje? Nada. Vamos então para a nossa pauta. O Cristiano Torrestina, ele fez a pergunta se nós podemos fazer oração pedindo intervenção de anjos. Eu, de autorrecreação, li o Evangelho de João 15:16 e li também Hebreus capítulo 1, versículo de número 13 e versículo de número 14, não é? Então, eu li esses dois textos porque o primeiro fala a respeito da nossa oração. Jesus ela pedia ao Pai em meu nome, e li o texto de Hebreus 1, 13 e 14, onde o escritor aos Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, está aí a pergunta levantada pelo Cristiano Torrestina. Então, podemos fazer oração pedindo intervenção de anjos? Podemos, mas não pedir aos anjos, né? Eu não vejo como errado você dizer assim: Senhor, guarda-nos, envia os seus anjos. É uma oração que a gente ouve até as pessoas falando: Senhor, envia os teus anjos para guardar o teu povo e tal. Só que a oração está sendo feita a Deus. A oração está sendo dirigida a Deus. Claro que você pode pedir o que você quiser, né? Não há nenhuma reprovação da Bíblia a esse tipo de pedido. Até porque o irmão mencionou aí, os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. O que seria uma heresia seria orar diretamente aos anjos, ou cultuá-los, como a Bíblia diz, né? Colossenses capítulo 2, versículo 18, Paulo alertou com respeito ao culto aos anjos, que é uma heresia. Agora, a oração ideal, como o irmão já adiantou aí também, é nós pedirmos a Deus que Ele intervenha, mas da maneira que Ele quiser, né? Nós não precisamos, na verdade, pedir para Deus enviar anjos, porque Deus está no controle de tudo e Ele age como Ele quiser. Eu vejo até como um modelo de oração aquela que foi feita pela igreja primitiva quando eles estavam sofrendo perseguição por parte de Herodes ali. Estava havendo uma perseguição contra a igreja. E aí o que aconteceu? A igreja orou e pediu a Deus que agisse. E qual foi a oração? Nós poderíamos até ler esse texto, por gentileza, se o irmão puder nos ajudar aí. Atos capítulo 4, versículos 28 a 31. Veja qual foi a oração que foi feita. Considerando que Atos dos Apóstolos é um livro modelo para nós, né? É um livro, o maior modelo para a igreja está no livro de Atos. O principal modelo, né, da igreja para a igreja de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a igreja primitiva, a igreja nascente, lá em Jerusalém, quando começou a ser perseguida pelas autoridades, veja que oração que eles fizeram. Atos capítulo 4, versículos 28 a 31. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar
onde é o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, olha a oração que eles fizeram, não é? Olha para as suas ameaças enquanto estendes a mão de Deus, para curar, para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Então, nós não precisamos especificar para Deus o que ele tem que fazer, né? Nesse caso. Claro que eu posso ter um desejo no meu coração e externá-lo, porque oração é uma conversa com Deus. Oração é mais que um diálogo, né? Oração é uma conversa. Quem estuda, por exemplo, em linguística sobre o discurso, aprende lá, né, sobre o diálogo, as características do diálogo, e aprende sobre a conversa e vê que a conversa ela é mais que um diálogo, porque o diálogo, muitas vezes, as respostas podem ser até combinadas. Por exemplo, uma entrevista é um diálogo em que eu posso, na verdade, combinar com a pessoa que eu estou entrevistando, o que eu vou perguntar, e o que a pessoa pode responder ou não. É uma coisa, assim, que tem um certo mecanicismo. Agora, quando a gente ora a Deus, é uma conversa. Deus é nosso amigo e a conversa tem troca de turnos, né? Você fala com Deus, ele fala com você, você ouve Deus, ele fala por meio da sua palavra. Então você pode externar um desejo do seu coração. Então não vejo problema em você orar a Deus e tem que tomar cuidado também com as coisas que a gente fala. Deus, claro, Deus ouve por sua graça, por sua misericórdia, mas a pessoa às vezes você vê. Tinha uma oração famosa aí que um determinado pregador fazia, não me pergunte o nome dele, por favor, que toda vez que ele ia pregar, ele dizia: Senhor, eu quero que num raio, veja, num raio de não sei quantos quilômetros quadrados, olha, se é raio, como pode ser quadrado, né? Mas ele falava, num raio de não sei quantos quilômetros quadrados, que não há, que os seus anjos estejam e tal. Então ele invocava os anjos e tal. Veja, Deus pode enviar anjos para nos ajudar, mas nem sempre Deus vai agir por meio de anjos. Deus pode agir por meio dos seres humanos. Deus pode agir por meio da natureza. Agora, nós devemos orar a Deus e pedir que Deus estenda a sua mão, que Deus faça a sua obra, Deus faça a sua vontade, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Não tem problema, se você quiser orar também, Senhor, envia os seus anjos. Então, eu creio que é nesse sentido que vem a pergunta do nosso irmão, né? Ele pergunta se nós podemos orar pedindo intervenção de anjos. Podemos. Não há nada na Bíblia que reprove, né, essa forma de orar. Com certeza. E o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daquele que o tem e os livra, né? Está de plantão, né? Já está ali, na expectativa. Se aparecer alguma coisa para ser resolvida, ele já resolve. Interessante que esse texto que o irmão citou, só para completar, ele mostra claramente que não existe anjo da guarda, né? Porque, de fato, que é a doutrina católica, né? A doutrina católica romana diz que cada pessoa tem um anjo da guarda, né? Cada pessoa fiel, tal, né? Mas aí que o irmão falou, e até mesmo outras passagens, essa passagem dos Salmos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme, os livra de todo mal. Ou seja, eles estão acampados. Aí Deus envia, vá lá, ajuda meu servo. Né? São espíritos ministradores, note, enviados. Quando Daniel também estava na cova dos leões, e que o rei chamou ali Daniel respondeu, falou: "Ó majestade, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Quando Pedro também Deus livrou Pedro da prisão, e ele seguiu um anjo. Quando ele já estava lá de fora, e o anjo se ausentou dele, ele glorificou a Deus e disse: "Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes." Então, Deus enviou. Os anjos são espíritos ministradores enviados. Não é que é anjo da guarda, mas eles são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? É o que a Bíblia diz. Muito bem. A referência desse texto é Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Agora, isso. O Júnior Amorim, ele fez uma pergunta que essa aqui é interessante, rapaz. Para ser pastor presidente, é necessário ter uma unção diferente?
Será que ele está querendo ser, né, pastor presidente? Então, acho que ele está querendo consultar para ver se a boca é meio quente. Esse negócio for mais lightzinho e tal, aí ele vai entrar nessa daí. Então, é interessante a pergunta dele, né, para a gente fazer um esclarecimento, porque a consagração que alguém recebe para o ministério, na verdade, é uma confirmação daquilo que Deus já fez. Então, quando alguém, quer dizer, o ideal seria isso, né? Isso, gostei dessa palavra. O ideal seria isso. O ideal seria isso. Quando alguém é consagrado ao santo ministério, é porque Deus antes já impôs a mão. Então, a pessoa ela tem uma confirmação que é um reconhecimento. Um reconhecimento. Ninguém é consagrado para ser. A pessoa já é. Porque ela recebeu um chamado de Deus. Então, ela está investida de uma autoridade que ela recebeu de Deus. E a igreja, o ministério, né, vai reconhecer. Agora, ninguém é consagrado, por exemplo, a evangelista, ninguém é quer dizer, o ideal é isso, né? A pessoa não é consagrada a pastor, a pessoa não é consagrada a mestre, a pessoa é consagrada para o santo ministério, porque o dom quem dá é Deus. O dom quem dá é Deus. Então, a consagração que existe, a meu ver, a unção que a pessoa recebe de Deus, é para o santo ministério. A igreja reconhece. Trocas de credenciais, troca de títulos, isso aí faz-se uma oração, mas não quer dizer que a pessoa está recebendo uma nova unção. O pastor presidente, ele recebeu um chamado de Deus, mas não é que ele vai ter uma nova unção para ser pastor presidente. Ele já foi ungido. E aí, ele é feita uma oração, claro, para que ele exerça esse novo papel, esse papel destacado. É a investidura da função, né? A investidura da função, mas não é que é uma unção diferente, né? Não é que é uma nova unção que a pessoa recebe. Então, eu penso que eu, por exemplo, quando eu fui consagrado ao Santo Ministério, eu fui chamado de evangelista lá no Belém, em São Paulo. Porque é uma prática do Ministério do Belém chamar a pessoa recém-consagrada ao ministério de evangelista, para criar-se ali depois uma certa hierarquia, né? Para que quando a pessoa seja pastor, ela tenha uma troca de credencial e tal, é feita uma oração para troca de credencial, mas o dom quem dá é Deus. Não existe um dom melhor do que o outro, do ponto de vista de servir a Deus. Né? Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, para que a glória seja de Deus. Então, os dons ministeriais, nenhum é mais importante do que o outro. São dons que Deus dá. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres querendo o aperfeiçoamento dos santos. São dons. São dons. Agora, o fato de a pessoa ter um título não quer dizer que ela tenha o dom correspondente àquele título. Nem sempre o título... Então, veja, todos os recém-consagrados ao ministério no Belenzinho, na época, eram chamados de evangelistas. Mas será que todos tinham dom para ser evangelista? Não. Isso aí já é uma questão eclesiástica. Por isso que a gente enfatiza também que toda igreja tem o seu perfil teológico, eclesiástico ou consuetudinário. Tem 3 aspectos. E que o aspecto eclesiástico e o aspecto consuetudinário, eles variam. O que não pode variar é o teológico. Porque o teológico é derivado da própria Bíblia, da doutrina, do conteúdo doutrinário. A parte eclesiástica, claro, ela também é derivada da Bíblia em grande parte, mas tem muita coisa associada ao segmento, ao ministério, à região, ao costume, à tradição, né? A uma certa tradição. Então, é isso aí que a gente precisa entender. O pastor presidente não tem uma consagração especial, uma unção especial. Ele é um pastor, ele é um ministro. Ele recebeu uma chamada para ser um pastor, só que ele tem um dom de liderança, ele se destacou, ele pode ter um dom, inclusive, que é um dom que é presente hoje em dia, embora nós não utilizemos o título, um dom apostólico.
um ministério apostólico. Tem pastor que tem uma chamada para ser apóstolo, para exercer uma influência mais destacada, como foi a de Paulo, por exemplo, a de Pedro, que eram pastores, vamos dizer assim, só que eles tinham uma ascendência no sentido de que eles exerciam uma influência. No caso de Paulo, por exemplo, ele exercia influência na itinerância, que é algo bastante difícil, né? Como presbítero, né? Como presbítero de função. Exatamente. Ele viajava por toda parte, mas ele, dos lugares onde ele estava, ele enviava cartas e tal, e ele ia administrando as igrejas mesmo à distância. Ele tinha uma autoridade apostólica. E para isso, ele foi constituído, disse ele, pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, são dons que Deus dá. Dons que Deus dá, mas a pessoa, no nosso caso, claro, o pastor presidente, ele é eleito, ele é escolhido, e ele é indicado. Depende da... Isso aí é uma questão, assim, tanto quanto depende, às vezes, dependendo da região, da tradição de um determinado local, um segmento. A necessidade da igreja local, né? O estatuto, né? Tem igreja que a sucessão só pode ser por meio de eleição, tem lugar que o pastor pode indicar alguém para sucedê-lo. E a maioria hoje das nossas igrejas, dos nossos ministérios, a sucessão é mediante eleição, né? Maravilha. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. O pastor Ciro escreveu um livro a respeito de Filipe. E eu gosto do exemplo de Filipe, porque Filipe foi eleito diácono pela igreja, não é? E apesar de ter sido eleito diácono da igreja, o seu destaque do registro de Atos dos Apóstolos não foi como diácono, mas como evangelista, não é? De função ele era diácono, mas de prática diária ele era um evangelista, meu Deus, incontestável. Inclusive, nas próximas lições da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar a respeito do trabalho dele, né? O trabalho que ele realizou como evangelista, ainda que sendo diácono, né? É interessante, se o irmão me permite, aqueles sete homens que foram eleitos, né? O termo diácono não aparece ali, mas depois nós entendemos, lendo as epístolas de Paulo, que ali iniciou-se, né? O diaconato. O ministério dos diáconos da igreja. Eles foram realmente separados para cuidar, servir as mesas, cuidar do trabalho material. Só que é interessante que aqueles homens, eles estavam preparados. Aqueles 7 homens, né? 2 deles se destacam, por não ali, Estevão, com o maior sermão do livro de Atos é o de Estevão, maior até do que o de Paulo lá em Atos 13, em Antioquia da Pisídia. E Filipe, como o irmão falou, ele também se destaca. Agora, é interessante que aqueles homens, eles tinham ali um preparo tão grande que eles, contando-se também o próprio Barnabé, eles possivelmente faziam parte daquele grupo dos 70, que estavam... Já tinha uma história, né? Desde o início, eles estavam com o Senhor, aprendendo com o Senhor, e eles tinham ali, inclusive, eles tinham ali uma formação que eles poderiam suceder até um dos apóstolos. Porque, veja, claro, não era fácil suceder apóstolos, porque isso era só no caso de um deles se desviar, como foi o caso de Judas. Porque Judas não foi substituído só porque ele morreu. Aliás, não foi em hipótese alguma porque ele morreu, porque depois o próprio Tiago, quando é morto, não se fala em sucessão, né? Era preciso manter o número dos 12 por causa da promessa que Jesus fez, que os 12 também julgariam com ele no futuro e tal. Então era necessário que esse grupo dos 12, o colégio apostólico, fosse mantido. Mas se houvesse a necessidade de substituição, aqueles 7 que foram eleitos eram homens gabaritados, como o próprio Barnabé também era. Com certeza, até separei o texto aqui. Separei o texto porque a palavra diz assim: escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, não era qualquer pessoa.
ainda que foram escolhidos para esse serviço, eu lancei mão do exemplo de Filipe porque eu gosto do exemplo de Filipe. Porque hoje nós temos na igreja, às vezes os irmãos estão ali, o indivíduo está ali na igreja e ele serve na igreja como porteiro, só para exemplificar. Ele serve como um porteiro. Sem mencionar nomes, né? Eu vou dizer que eu conheço porteiros que, no tempo em que eles não estão na igreja, até porque já são aposentados e tal, eles estão na rua distribuindo um folhetozinho, eles estão indo no comércio, coloca lá um marcadorzinho de página com mensagem bíblica. Este trabalho, um doutor não vai fazer. A realidade é essa. E ele é um trabalho de semeadura da palavra tão importante quanto aquela palavra que será apresentada, exposta por um doutor, que não vai fazer esse trabalho e que, de repente, aquela pessoa não será alcançada se não for por este que é, vamos usar o termo assim, me perdoe se alguém não... De repente, a gente pode até esclarecer melhor, mas um simples porteiro. Porque não é a questão de ser um simples porteiro, mas porque as pessoas, de repente, olham e não valorizam tanto o trabalho de um porteiro quanto deveria. Porque um marginal hoje pode entrar na igreja onde não tem um porteiro bem preparado e tomar uma criança de dentro do templo e fazer absurdo. Então, um porteiro, ele não é um simples porteiro, ele é uma pessoa extremamente necessária. E isso já desde o templo, lá no Antigo Testamento, os porteiros já eram necessários e hoje se fazem ainda mais, tanto necessários quanto que estejam qualificados para esse trabalho. Mas, assim, eu destaco o Filipe por isso. Foi chamado para servir as mesas, para fazer o trabalho simples do dia a dia da igreja, mas o destaque dele foi exatamente porque foi um evangelista. Então, se você é um diácono, se você é um cooperador, se você é esse simples porteiro que nós estamos mencionando aqui, fique nesta posição a qual Deus te chamou, mas não perca de vista a responsabilidade de ser também um evangelizador, ainda que não um evangelista de função, mas um evangelizador, porque são muitas almas que estão precisando de uma mensagem de esperança, uma mensagem que traga refrigério, conforto espiritual, enfim. Pastor Ciro. E Filipe exemplifica aquilo que Paulo falou, né? Que os que servirem bem como diáconos alcançarão para si uma boa posição e muita confiança no ministério. Com certeza. É claro que Filipe, ele recebeu, a gente percebe que ele recebeu um chamado além, né? Claro, ele serviu bem como diácono, mas a gente sabe que o chamado dele era para ser um evangelista. Com certeza. Né? Tanto que o destaque dele foi isso, né? Tanto que Lucas depois, é interessante que Lucas é um exemplo que a gente dá também sobre a questão do título, não é? Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Porque Filipe, ele faz o trabalho do evangelista, que aparece no capítulo 8 de Atos. Ali Paulo nem tinha se convertido ainda, né? Saulo de Tarso não tinha se convertido. E ali Filipe estava fazendo o trabalho do evangelista. Só que Lucas escreveu o seu livro de forma linear. Ele não escreveu o seu livro ao longo de 30 anos. Não, ele escreveu de forma linear. Então, quando ele escreveu, ele já tinha tudo em mente o que escrever, ele já sabia quem era Filipe. Então, ele poderia muito bem, já em Atos capítulo 8, ter dito Filipe, o evangelista, mas ele não colocou. Ele colocou só Filipe, apresentou o trabalho de Filipe. Aí depois, lá na frente, só no capítulo 21, quando Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária, em Atos 8, Paulo não tinha nem se convertido. Em Atos 21, Paulo já está voltando da sua viagem missionária, de acordo com os entendidos, e pela contagem que a gente faz mais ou menos, ali já tinha se passado pelo menos uns 30 anos. Né? Aí, lá no capítulo 21, que já tinha passado 30 anos desde o trabalho que Filipe fez lá em Samaria, e depois também evangelizando aquele eunuco da rainha Candace, dos etíopes, que, como o irmão falou, vai ser objeto do nosso estudo na lição de número 4, né? Missões transculturais do Novo Testamento. É interessante que só lá no capítulo 21, 30 anos depois, é que Lucas vai usar o adjetivo evangelista,
quando Paulo chega na casa de Filipe, lá em Cesareia Marítima, Filipe tinha 4 filhas profetisas que profetizavam. Chega lá também Ágabo, que a Bíblia diz que era profeta. Paulo, que era também um homem pentecostal, né, usando o termo de Pensa hoje. numa reunião de Então, profeta que aconteceu. a reunião ali pentecostal. E aí então, e Filipe, que já era evangelista, olha os dons ministeriais ali estavam presentes, porque Paulo era apóstolo, né? Paulo era mestre, e o caso de Ágabo era profeta, Filipe era evangelista, então os dons ali estavam presentes. E aí Lucas então diz, Filipe, o evangelista. Isso aí mostra o quê? Que não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Filipe já estava fazendo a obra de um evangelista antes de ser chamado, antes de ser reconhecido como evangelista, com o título de evangelista. Porque Lucas só dá a ele, né? Só chama ele de evangelista 30 anos depois. Mas ele já tinha feito. Então, você 30 anos percebe, depois, pastor Ciro, que você percebe que essa nossa última fala aqui fecha a questão com o começo, quando você começou a apresentar a resposta da questão, né? Que a consagração é, na verdade, um reconhecimento daquele papel que o indivíduo já vem desempenhando na igreja, com exceções de quando há interesses assim, não muito eclesiástico, né, por trás de algum tipo de consagração que acontece nos nossos dias e que também beira a vergonha. Mas isso é questão para uma outra live. Para a gente poder encerrar a questão aqui, meu pastor, tem 2 questões aqui que pode fechar também questão numa só. O vinho na ceia de Jesus era suco? O vinho era suco? Aí o Marquinhos Farias, ele pede para falar a respeito de vinho no Antigo e no Novo Testamento, que também fecha a questão com essa questão do vinho na ceia de Jesus sendo suco. naquele tempo, naqueles dias, né, havia já o vinho fermentado, claro. Havia o vinho, suco de uva, no caso, o fruto da vide, como se diz, né, o produto da vide, o suco. O líquido que saía da amassadeira das uvas. O suco que era feito e já era consumido, né? E tinha também o suco fermentado. Só que o processo de fermentação não era como nos dias de hoje, que hoje em dia está muito mais avançado nesse caso, né? Então a bebida forte hoje, claro, ela é muito mais forte do que a bebida forte nos tempos bíblicos. Então, isso aí, até para a pessoa considerar, porque quando a pessoa vem dizer, não, era vinho alcoólico, porque não tem nada que diga que não era tal. Vamos supor que fosse, em alguns casos. Mas não era o suficiente para a pessoa beber um pouquinho e ficar embriagada. Até porque, para embriagar com o vinho, como era a fermentação naqueles dias, não era tão fácil. Tanto que, quando houve o derramamento do dia de Pentecostes, e aqueles homens disseram, olha, esses homens estão embriagados à 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Ou seja, foi algo assim absurdo, né? Eles falaram, e esses homens estão cheios de mosto, estão embriagados às 9 horas da manhã. Aí Pedro explicou, não, eles não estão embriagados. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, explicou. Por quê? Porque estar embriagado tão cedo, como o processo de fermentação não era como nos dias de hoje, para alguém estar embriagado logo cedo, é porque a pessoa estava... Amanheceu bebendo. Não, muito mais, estava bebendo, segundo alguns entendidos, se a pessoa passasse a noite toda bebendo, talvez, né, ou o dia anterior todo bebendo, ela podia estar embriagada logo cedo. Né? Então, não era assim tão simples uma pessoa ficar embriagada. Agora, há passagem da Bíblia que você também não vai acrescentar o que não está claro no texto. Como, por exemplo, as bodas de Caná da Galileia, a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Né?
Então, claro, numa festa de casamento, a gente já parte logo do princípio que era um vinho alcoólico, alguém dirá, mas o texto não diz. Então fica aí uma dúvida, não dá para saber pelo texto original se era fermentado ou não, mas alguns autores eles são peremptórios quanto a isso, né? O próprio mestre Antônio Gilberto, a Bíblia de Estudo Pentecostal, diz ali que não era alcoólico, até porque, segundo esta abordagem, se fosse alcoólico, as festas duravam muito tempo, não era apenas um dia ou algumas horas, as festas duravam 7 dias, muitas vezes. Então, imagina as pessoas bebendo durante 7 dias, era para as pessoas estarem caindo, embriagadas e tal. Então, isso aí é um indício de que poderia ser suco, não fermentado. Mas pode ser que havia os dois tipos. Porque naquela época não tinha tanta variedade de bebidas, não tinha refrigerantes e os mais variados sucos como hoje. Então, o elemento principal numa festa, no que tange a bebida, era o produto da vide, que poderia ser ou não fermentado. Talvez houvesse os dois tipos. Talvez houvesse os dois tipos. Agora, a Bíblia condena a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho que a contenda. Aí alguém poderá dizer, então eu posso beber com moderação, né? Eu posso beber e tal. Só que aí que está o problema, né? Porque todo alcoólatra começou com moderação. Nem tudo a Bíblia aborda mediante mandamentos. Então a pessoa, apenas, né, mediante mandamentos. Então a pessoa às vezes se baseia só nos mandamentos. Não tem nenhum mandamento dizendo que eu não posso beber, só tem mandamento dizendo que eu não posso me embriagar. Não vos embriagueis. Quer dizer que eu posso beber um pouquinho. A pessoa vai partir desse pressuposto. A nossa igreja, ela adota, claro, a abstinência como regra. Mas ela adota por quê? Porque a nossa igreja, ela prega o evangelho, um evangelho de libertação total, libertação das drogas, libertação dos vícios, do alcoolismo e tal. Aí que sentido tem pregar contra isso? E depois alguém chega lá, um novo convertido, ele começa a ouvir, olha, você pode beber, você só não pode se embriagar. Aí o camarada que é liberto do alcoolismo, ele diz, quer dizer que eu posso beber um pouquinho? Aí ele vai beber um pouquinho e pode desencadear novamente, porque a pessoa é liberta, mas fica ali, a Bíblia manda deixar, né? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você volta a praticar o que você... A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, né? Então, quer dizer, se você também adotar o mesmo princípio, não vou mentir muito, vou mentir só um pouquinho. As más conversações corrompem os bons costumes e tal, coisas pequenas, o pecadinho vai também fazendo com que a pessoa vá tendo suas forças minadas e pouco a pouco ela vai abraçar um pecado muito maior. Então, nós pregamos, a Assembleia de Deus sempre pregou a abstinência total, né? Hoje em dia já tem pessoas relativizando isso, não, porque não sei o que e tal, e começa por aí e daqui a pouco está se embriagando realmente. Então é melhor ter cuidado com isso. Agora, com respeito à pergunta, a gente aqui poderia citar alguns autores, o tempo nem permite, mas o fato é que naqueles tempos havia, né? Havia tanto o vinho fermentado, como também o suco de uva sem fermentação, não alcoólico. Mas o processo de fermentação não era como nos dias de hoje. Então, mesmo o vinho fermentado, o suco de uva fermentado, ele não era uma bebida tão forte como é hoje. Eu tinha uma, então, uma gradação alcoólica tão alta como a de hoje. Exatamente. Então, é preciso ter essa atenção a isso. Então, é prudente nós não entrarmos aí, não relativizarmos determinadas condutas, né, históricas até da nossa igreja, porque hoje em dia as pessoas começam a querer já inovar
querer servir vinho alcoólico na própria ceia, porque diz que lá na Europa, em determinado lugar, é feito assim. Veja, lá eles têm essa tradição. Eu já fui. A gente aqui pode... Estamos falando para um grupo mais seleto, né? Aqui são pessoas que estão estudando teologia, mas eu já estive em igrejas na Europa, em lugares da Europa, em que eu fiquei surpreso na hora que no momento da ceia era vinho alcoólico, né? Era vinho alcoólico, aquele pouquinho, os irmãos só ali, mas para eles, culturalmente falando, aquilo não afetava em nada. Então eles bebiam o vinho mesmo. Mas não é o nosso caso, né? Nós temos uma tradição, nós temos uma conduta de acordo com aquilo que aprendemos e continuamos mantendo, não porque sejamos tradicionalistas, mas porque existe esse lado também dos princípios. A Bíblia diz claramente: todas as coisas me são lícitas, mas em todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, há determinadas coisas que podem até não ser pecados a priori, se analisarmos apenas com base nos mandamentos. Então, alguém vai dizer: não tem nenhum mandamento condenando a bebida pela bebida. A Bíblia condena somente a embriaguez. E a pessoa não observa os princípios da palavra de Deus. E aí a pessoa começa... Veja, a gente pode ir um pouco mais longe. Tem algum mandamento dizendo que eu não posso fumar? Tem algum mandamento? Você vai encontrar algum mandamento assim, ó, não fumarás. Não tem. Aí você vai dizer: então eu posso fumar, vou fumar à vontade, porque a Bíblia não tem. Mas a Bíblia é um livro de princípios. Paulo escreveu sobre o tabaco porque, pelo que tudo indica, não é? Alguém tenta buscar uma outra origem, mas pelo que tudo indica, o tabaco surge na América, no século XVI. E é exportado para a Europa no século XVI. Por isso que até o termo nicotina advém do embaixador da França, que estava em Portugal, chamado Jean Nicot, né? Jean Nicot, escreve nicote, né? Tem um T mudo no final, que deu origem à nicotina. Jean Nicot. Então, o tabaco, pelo que tudo indica, só foi surgir no século XV, século XVI. Então não tem sentido Paulo, naquela época, por exemplo, escrever sobre as obras da carne e falar do tabaco, que ninguém nem sabia, os destinatários originais não sabiam o que era isso. Nem o próprio Paulo sabia, tinha conhecimento. Então, por isso que ele diz: e coisas semelhantes a estas. Ele cita as obras da carne e diz: e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E lá ele fala da embriaguez. E ele cita coisas semelhantes. Então, é claro que há outros vícios que foram surgindo, outros tipos de pecado. Hoje você tem o pecado virtual também, né? Cujas consequências são bem reais. No tempo de Paulo você não tinha internet, você não tinha rede social. Então, para que ele ia falar disso? Mas hoje em dia tem. Então a Bíblia precisa ser atualizada, como se fosse uma enciclopédia Barça. Tem que ir lá acrescentar um novo volume para colocar os pecados atuais. Não. A Bíblia é, sobretudo, um livro de princípios. Princípios. Então, pelos princípios da palavra de Deus, eu entendo que eu não devo fumar, eu entendo que beber não é bom, nem muito, nem pouco, né? Claro que tem pessoas que estão relativizando isso. Porque lá, quando Paulo fala assim, não seja dado a muito vinho, né? Alguém diz: então, um pouquinho pode. Então, só que aí que está o problema. Às vezes um pouquinho faz com que desencadeie um processo na vida de uma pessoa. Claro que isso é uma questão particular, né? Não tem como a gente invadir a privacidade das pessoas, se bem que às vezes Deus... Eu contei um caso, não sei se o irmão se lembra, o das horas me mandam parar, mas de um irmão que recebeu um pastor na casa dele, e aí era um pastor muito conservador, né, tal, e o irmão quis ali também fingir que era conservador, só que aí em determinado... Mas não era, né? Mas em determinado momento a filha dele falou assim: pai, quer cerveja, pai? Quer aquele jeito da criança falar? Aí o pai fingiu que não ouviu.
E o pastor, lá o outro pastor convidado, todo sério assim, daí a pouco volta a criança, oferece de novo, o pai finge que não ouve, daí a pouco a criança vai lá, abre a geladeira, pega a garrafa e coloca em cima da mesa. Então, quer dizer, ficou complicado, né? Uma situação ruim para administrar essa daí. Então, a gente fala assim, abertamente dessas questões, porque o nosso interesse também, irmãos, é que nós pensemos, né? Nós temos que pensar. O cristão deve pensar, deve analisar. Ele não pode ser uma pessoa que não pensa, que não analisa. Então, a Bíblia é um livro de princípios. Nem tudo na Bíblia você vai ter expresso ali como um mandamento, mas pelos princípios você entende o que é bom, o que prejudica o nosso corpo ou não, porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Nós temos que saber cuidar do nosso corpo, até mesmo a glutonaria, comer demais, comer o que não deve e tal, pode prejudicar o corpo. Então o crente também tem que ter uma disciplina nesse sentido. Maravilha, meu pastor. Vamos encerrar por hoje e na próxima quarta-feira nós retomamos aqui a nossa pauta com as questões que seguem, com aquelas que já estão divulgadas para essa live de hoje que não foi possível e com as demais que temos aqui. Certamente será um tempo de bênção e de aprendizado. As suas considerações finais e nós já estaremos na sequência encerrando a aula de hoje. Amém. Vamos continuar em oração, né? Pelo que está acontecendo lá em Israel. É importante dizer, irmãos, que a gente fala assim que Israel é o povo de Deus, muita gente não entende, porque nós cremos que Deus tem um plano com Israel. Não é que os israelitas são salvos só porque nasceram lá. As pessoas torcem o que a gente fala, na verdade, né? Porque alguém já está divulgando aí que nós, pré-tribulacionistas, pregamos que alguém nasce judeu e está salvo, porque é judeu. Não, nada disso. A pessoa é salva mediante a fé em Cristo Jesus. Seja judeu, seja gentil. Deus derrubou a parede a parede da separação, né? E a salvação é para quem crê, seja judeu, seja gentil. Essa é a condição. Se o judeu morrer sem entregar sua vida a Jesus, está condenado. Não é porque ele é judeu que ele está salvo. Agora, Deus tem um plano com Israel, como nação, como povo. Deus tem uma promessa. Deus tem uma aliança que Deus fez com Abraão, que é uma aliança perpétua. Está lá em Gênesis capítulo 17. A aliança envolve terra, envolve descendência e envolve bênção. Essas três coisas. Com respeito à terra, Israel nunca ocupou a terra que Deus prometeu. Do Egito até o Iraque atual. Israel nunca ocupou essa terra. E vai ocupar. Quando? No milênio. Mas quer dizer que eles estão salvos? Não, é uma promessa que envolve terra. Não é salvação automática. A salvação é para quem crê em Jesus Cristo. Se o judeu rejeitar o Messias, veja, quem que vai iniciar o milênio? É o remanescente, conforme Apocalipse 12, e é um remanescente que está claro ali, que vai crer em Jesus. Vai receber Jesus como Messias. Por isso que eles vão ser salvos. Não é só porque eles são israelitas. Então, só esclarecendo isso aí, por isso que nós pedimos oração por Israel, pelo povo de Deus. É esse o sentido de nós falarmos, né? Porque a gente sabe que Deus tem um plano com Israel. Tanto que Israel, desculpa, pastor, antes de me alongar, vai lá, pode. Mas Israel só não deixou de existir como povo porque Deus tem um propósito. Porque, veja, os babilônios, onde estão? Os egípcios. Se bem que tem uma profecia sobre os egípcios, sobre a Síria, Deus vai cumprir, Deus conhece todas as coisas. Mas os assírios, os egípcios, os babilônios, como povo, hoje não existem mais. Quem está lá no Egito? Quem visita o Egito, vê que lá só tem árabes. Não existe egípcios, aquela dinastia, aquele povo, não existe mais. Por quê? Existe algo chamado de lei da mortalidade dos povos. E Israel não sofreu essa lei. Israel permaneceu até os dias de hoje. Israel foi espalhado pelo mundo, os israelitas foram espalhados pelo mundo, ficaram sem terra, ficaram sem pátria, vivendo
sofreram massacres e mais massacres. E hoje eles estão lá reunidos na sua terra. Isso é uma prova de que Deus tem um plano com esse povo. E por mais que os irmãos amilenistas não aceitem isso, eles não têm como negar que Ezequiel 37 vai se cumprir na íntegra, mas já tem uma amostra de que essa profecia vai se cumprir na sua totalidade, porque os ossos estão se juntando. Os ossos se juntaram ali, fala o povo de Israel voltando das mais diversas partes do mundo, cada osso juntando ao seu osso, para depois também, claro, se tornar um exército cheio do Espírito, porque Deus vai renovar Israel também espiritualmente. Por enquanto, já houve a restauração nacional, né? Israel já está na sua terra, já é uma nação, é uma potência, é odiada pelo mundo, está cercada por inimigos, é a única, é o que resta da civilização, na verdade, ali, né? Um país democrático ali no Oriente Médio é Israel, por isso que é odiado por todos os vizinhos à sua volta. Mas Deus impôs a mão sobre Israel. Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos, porque justamente Deus tem uma aliança abraâmica, aliança davídica, que são alianças que nós sabemos perpétuas, né? Maravilha. Falei demais. E essa aliança é com Israel e Deus vai cumprir, porque ele vela para cumprir a sua palavra, né? É verdade. E nós vamos fazer o nosso papel. Enquanto não temos coragem para tomar armas e guerrear as guerras de Israel, a gente fica aqui orandinho. É interessante. Pedindo a Deus que tenha misericórdia, né? Não, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Eu estava vendo hoje, muitos judeus estão vindo de várias localidades para se juntar ao exército. As pessoas estão deixando os países onde elas vivem, indo para Israel para se juntar ao exército e lutar em favor de Israel, né? Tem imagens, inclusive, sendo recebidos com festa no aeroporto, porque eles amam realmente o seu país e querem defender, né, o seu país desses terroristas aí, pessoas que não têm amor à vida, né? Que têm uma ideologia de morte, que é isso aí. tem prazer em ver o Hamas, né, não quer, o objetivo do Hamas não é criar um Estado palestino. O objetivo maior do Hamas é tirar Israel aniquilar de lá. Tirar Israel. Exatamente. Só para lembrar os irmãos, Hamas é um grupo terrorista. Né? Só para assim, deixar registrado, para ninguém perder isso de vista, porque é alguém que se dispõe a fazer o que estão fazendo lá, não pode ser cognominado de outra forma, senão dessa forma. A nossa grande mídia, infelizmente, chama uma velhinha com uma Bíblia na mão e, às vezes, com uma bandeira do Brasil de terrorista. Uhum. E o camarada que faz as atrocidades é chamado de militante, manifestante, grupo armado, grupo... mas ameniza, né, completamente. Com certeza. Distorce, né? Como se fosse legítimo, né, fazer isso. Eles querem criar pessoas inocentes e como se fosse algo assim ilícito, né? Não, nós estamos sendo oprimidos. Não. É completamente torcer, né, a realidade. Quem só bebe da fonte da emissora Globo tem o seu juízo completamente distorcido em relação aos fatos reais que sucedem ali em Israel, porque a Globo ela se tornou especialista em distorcer a verdade, né, e introduzir a mentira como se verdade fosse. Infelizmente, esse é o rumo que as coisas tomaram. Pastor Ciro, eu quero te agradecer, né, pela sua participação na nossa aula de hoje. Nós seguimos aqui do Paraná à disposição. A cada um dos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa aula, desejamos que Deus abençoe a vida de vocês, a vossa família, o vosso ministério, que em tudo os irmãos sejam abençoados e o nome de Jesus seja glorificado na vida e no trabalho que cada um de vocês realiza. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus.
um bom feriado, né? Bom Dia da Criança. Dia da Criança. Amanhã tem programação na igreja sede aqui em Apucarana, Paraná. Nosso pastor presidente, o pastor Daniel Salles Acioli, que está se recuperando bem da cirurgia que ele se submeteu ainda na semana passada, não é? Está muito bem, graças a Deus. O Senhor continue abençoando. Paz do Senhor a todos. Amém.